Dando como base esse livro aqui, do Domingos Vaz do Cabo, que é médico da Associação Médico Espírita do Brasil. Se chama As Sete Portas da Alma, referente aos sete chakras. Nós sabemos que existem mais do que sete, né? Mas a gente vai falar dos sete principais. Então, da última vez a gente falou do chakra básico, né? Uhum. Que é o chakra que ligado ao elemento terra, é aquele que é relativo à segurança material e tal. Deu para ver que está todo mundo coisado do chakra básico, porque tudo que a gente falou, tudo que a gente tem mesmo. E aí também, como eles estão todos interligados, né? Se um não está funcionando direito, aí já dá uma Desequilíbrio. desequilibrada em todos os outros. Então, assim, só para lembrar, os chakras eles ficam no perispírito, né? E eles se conectam ao nosso corpo físico por meio dos plexos nervosos, que são aqueles conjuntos de nervos. Oi, Sônia, não tinha visto você ainda. Conjunto e aglomerados de nervos e gânglios do sistema nervoso. E eles têm uma influência sempre sobre algum conjunto de órgãos, né? E aí, assim, o chakra, ele não produz energia, né? Ele faz parte do mecanismo energético da gente. Que a gente não sabe nem exatamente como é que funciona totalmente, né? Mas dessa circulação de energia que a gente tem, que vem do nosso corpo mental, sob forma de pensamento, tal, para o nosso perispírito, vem para o corpo físico, quanto também vem do corpo físico, daquela energia que a gente pega no meio, daquela energia das pessoas com quem a gente convive, das que nós, enfim, das nossas atitudes e tal. Tudo isso gera energia e tudo isso passa pelos chakras. De vez em quando, quando tem muito pouca energia, ou energia demais, ou uma energia meio mais ou menos, uma natureza meio doida, o chakra fica meio desconjuntado, não funciona direito. E aí a função que ele tem, que é captar energia, né? E depois, enfim, juntar essa energia, captar e distribuir, né? Fica prejudicada quando ele não tá em equilíbrio. Aí a gente vai ver hoje, isso só para não começar do zero, assim, né? Isso a gente já até falou das outras vezes. E aí eu vi uma definição legalzinha no livro chamado Livro dos Chakras, que é sobre chakra, que é o seguinte: o chakra é um ponto de encontro de canais de energia psíquica, é uma interseção de níveis convergentes. Então, tem vários canais, né, de energia psíquica. A gente sabe que no perispírito são chamados nadis, que em sânscrito quer dizer rio, né? Eu acho bonitinho isso, por onde vem, percorre a energia, né, no nosso corpo sutil. E a gente tem no nosso corpo físico os nossos canais, né, todos do corpo físico. Então, até aí tudo bem? Então, a função do chakra é essa: ele absorve, ele catalisa essa energia, né, de lá para cá e daqui para lá, e ele distribui para a gente. Quando está tudo bem, tudo alinhado, tudo equilibrado, tudo funciona muito bem. O problema é que de vez em quando desalinha, de vez em quando. E aí, o que acontece? Ah, o chakra para de funcionar porque deu defeito? Não. É a energia que está com alguma coisa estranha, né? Ou é muita quantidade. A gente vai ver hoje, porque o chakra de hoje é bem interessante, porque é o chakra que o André Luiz chama de centro de força genésico, que é esse aqui, fica aqui nessa região, que ele está ali, né, distribuindo energia para as gônadas, que são os órgãos sexuais, masculino e feminino, né? Então, os ovários, né, que são ligados ao útero pelas trompas, nos homens, os testículos, aqueles dutos seminais, a próstata. Então, ele é que vai ali trabalhar ali naquela área, mas não só nela. Ele também tem influência sobre nossos rins, por exemplo, sobre essa parte aqui lombar, né? Então, ele é um chakra importante e que nós costumamos sempre relacionar às questões sexuais, mas não só. A gente vai ver isso durante o nosso encontro de hoje, né? Então, como eu falei, os chakras fazem parte desse mecanismo energético, né, do nosso corpo. Eles é que fazem ajudam, né, essa circulação de energia entre o nosso corpo astral, perispírito e o nosso corpo físico. E essa energia que a gente pega também do meio, a que a gente chama de psicosfera, por isso que a gente também tem que procurar sempre lugares maneiros, né, com energia boa, tipo aqui. Aqui a gente só está pegando energia boa. Então, nossos chakras aqui estão todos felizes, porque está tudo maneiro, tudo equilibrado, né, bonitinho. Aquela coisa, aquelas cores maravilhosas e tal. Mas tem uns lugares que a gente frequenta, às vezes porque quer, às vezes porque não tem outro jeito, que a energia não é tão boa assim, então já dá uma desequilibrada assim no chakra, o negócio fica meio torto.
Bom, então é por isso que é importante a gente entender como que eles funcionam, né? E é por isso que a gente está aqui. Toda semana a gente fala de. Eu ia falar de dois chakras, mas eu desisti, porque tem muita coisa para falar de um só. É, Vai ser só. Hoje vai ser só esse, que é o chakra, que é esse centro de força genésico, né? Então a gente tem que entender quais são as repercussões energéticas, né? Sobre o funcionamento dos chakras, quais são os desequilíbrios que podem acontecer por causa dessas repercussões energéticas, desequilíbrios. Principalmente a gente se interessa muito pelos desequilíbrios do nosso corpo físico, né? Que geram doenças e as consequências desses desequilíbrios, tanto sobre o nosso corpo físico quanto sobre o nosso perispírito. Aí parece uma parada doida, né? Um negócio assim meio de hippie, mas não é não. Chá é uma coisa assim. O André Luiz fala, eu acho que é no livro Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano. Eu sempre confundo esse com aquele Entre o Céu e a Terra. o A céu Terra e e a a... terra é aquela história que é tipo homoceado. É, O menino que fica doente, que tem que eu acho que é esse. Enfim, ele fala dos centros de força, né? Então, assim, chakra não é uma coisa só. é, Não é só, que nem é tão pouco assim, né? Que veio ali da tradição védica, né? Lá, da Índia, do Oriente, que já tem milhares de anos, muito mais do que a nossa tradição ocidental. Mas o André Luiz também fala sobre os centros de força num desses dois livros que eu não me lembro o nome, mas na próxima vez que eu ver, eu vou dizer o nome certinho. E ele descreve todos os centros de força que são exatamente os chakras. E aí ele chama o chakra, o centro de força genésico, que é esse que a gente vai ver hoje, que também tem pessoas que chamam de chakra sexual e de sacro, ele chama de. Ai, é tão bonitinho que ele fala, santuário do sexo. E a gente vai explicar por quê, né? Então, assim, a correspondência física desses chakras, como eu falei, na região dos órgãos sexuais, né? As gônadas, ovário nas mulheres, testículos nos homens e todo aquele conjuntinho que cada um tem, né? Que tem, primeiramente, basicamente, função reprodutiva, né? Então, e produção de hormônios também, né? Então, tem hormônios nesse sistema que são produzidos. Estradiol, progesterona, testosterona. Ou seja, esse chakra, ele está ali na região que vai concentrar a nossa energia criadora. E aí, quando a gente fala de energia criadora, a gente não fala só sobre ter filhos, sobre gerar, né, outros seres. A gente fala de criação num sentido bem mais amplo, né? Então, tanto é que vocês estão pensando aqui, bom, se eu não tenho namorado, né? Sou casado, tenho namorado, meu chakra vai estar todo meio torto, né? Porque é só negócio de energia, né, sexual e tal. Não, é energia criadora. Então, quando a gente não tem esse tipo de atividade, por exemplo, essa energia ela é voltada para a criação. Criação no geral. Vai escrever um livro, vai, sei lá, fazer uma palestra, vai criar, e é um lance do encontro entre as pessoas. Não só o encontro romântico, não só o encontro para se reproduzir, mas o encontro afetivo mesmo com amigos, com pessoas que a gente ama, como a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Isso aqui é um encontro, né, de afeto que a gente tem sempre. E essas energias elas vão principalmente ali vão ser captadas e vão ser distribuídas pelo chakra sacro, ou centro de força genésico, ou chakra sexual, como queiram chamar. O nome em sânscrito eu não sei nem dizer. Swadhisthana, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. A cor, né, ele se relaciona com a cor laranja. Para não esquecer, eu escrevi tudo em laranja. É, e também ele é simbolicamente relacionado com o elemento água. O chakra básico, vocês lembram que era com o elemento terra, né? Esse chakra, ele é simbolicamente relacionado com o elemento água. E isso é uma correlação simbólica, mas isso mais para frente vocês vão entender por que que também tem uma importância, né? Então, assim, a gente já falou a correspondência física, né, desse chakra. E a gente já falou que ele, na verdade, ele capta e ele emite uma energia criadora. Ele interage também com os rins, como eu falei, né, por meio do sistema urinário, e aí vem a questão das águas, lembra? Correlacionado simbolicamente com o elemento água também. E também esse sistema urinário também tem relação com o chakra básico. Então, como a gente falou, todos eles são interligados e todos eles funcionam em harmonia, ou deveriam funcionar em harmonia. Então, ele tem influência sobre o sistema urinário, que também tem influência do chakra básico. Também sobre parte do intestino grosso
e também na região lombar, como eu já falei, que também esta região ela tem ligação com o próximo chakra, que é o terceiro, que a gente vai ver na próxima vez, que é o plexo solar, que é aqui. É o Manipura Chakra, que é muito maneiro, cor amarelinha. É o do poder. Mas a gente vai para a próxima vez. Bom, então assim, considerando que ele, né, ele com essa energia toda, ele rege, né, essa energia criadora que nós temos, esse centro de força, André Luiz fala isso também, ele é o da geração, é o da troca, é o centro de força da criatividade, da conexão afetiva, né? Não é só sexo e reprodução, é todos os tipos de conexão afetiva, todos os tipos de criação. Então, ele é a expressão do nosso potencial criador. Todos nós temos um potencial criador, que às vezes está meio embotado, está meio colocado de lado, não tá se revelando, porque talvez por uma questão energética, esse chakra está meio torto, e aí esse potencial criador ele não se manifesta como poderia se manifestar, né? Que todos nós temos. Tem gente que fala assim, eu não sou criativo. Todo mundo é. Esse potencial criador todo mundo tem. Às vezes a gente não exercita, às vezes a gente está com alguma questão que impede o exercício pleno desse potencial criador, mas todo tem. Às vezes a gente não está prestando atenção também, né? E essa força criadora ou geradora que é alimentada, né, pela energia desse chakra. E aí, quando a gente fala sempre dessa área, né, que é ligada à sexualidade, a gente lembra que todos nós temos os dois polos, o feminino e o masculino. A energia feminina e a energia masculina. A gente já estudou, né? Quem não viu, acho que a gente fez de casa essa palestra, né? Quando estava em obra sobre homossexualidade que eu fiz. Acho que foi de casa. Foi tipo em março, mais ou menos. Então, todos nós, né, isso tá descrito por Kardec e os espíritos falaram, que o espírito não tem sexo, o espírito não é homem e mulher, o espírito é tudo. E a gente encarna ou reencarna de acordo com as nossas necessidades de vivência, ou mais identificados com o polo masculino, ou mais identificados com o polo feminino. Isso não tem nada a ver com. Por isso que eu estou falando do chakra, que nós temos os dois polos de energia masculina e de energia feminina, não tem a ver, não tem nada a ver com sexo biológico, não tem nada a ver com a identidade de gênero, são energias que nós temos. E que às vezes se manifestam mais, outras vezes menos, mas todos nós temos esses dois polos de energia. E isso também está sendo. E quando a gente tem um desequilíbrio nesses polos, né? Porque todos nós. A gente foi muito, né, durante os séculos, foi muito. Nosso pensamento foi muito limitado por ideias muito rasteiras sobre essa questão. Então tem aquela coisa assim, homem não chora, vai ficar todo coisado com a água, né? Aqui no chakra das águas, se você não chora, não bota água para fora, vai pipocar de algum jeito. Então a gente é muito condicionado por esses conceitos que foi o ser humano que criou, que não foram os espíritos que criaram, que não foi Deus que criou. E a gente, às vezes, mesmo sem sentir, a gente tem esse condicionamento e a gente não consegue exercitar essa energia masculina e essa energia feminina que nós temos na sua plenitude o tempo todo. Então, por exemplo, homem não chora, mulher não fala firme, firme, mulher tem que ser doce, homem tem que ser machão e firme, não pode ficar chateado, mulher tem que ficar sempre mantendo a harmonia de todos os lugares, tal. Isso são ideias limitantes e são questões socialmente construídas, né? Então, a gente muitas vezes deixa de acessar, né, determinadas coisas em nós, porque a gente está limitado por esse tipo de ideia que a gente recebe às vezes da educação e que a gente vem recebendo há séculos, porque a gente já reencarnou várias vezes, a maioria de nós no mundo ocidental, e a maioria do tempo, né, as regras eram da Igreja Católica no mundo ocidental. A gente tem que sempre ter isso em mente, né? Então, assim, quem quiser assistir a palestra sobre homossexualidade, foi lá para março. Está lá no YouTube. Bom, como todos os chakras, esse daí pode também apresentar desequilíbrios, né? E na hora que desequilibra, não é porque ele, como eu falei, não é porque ele acorda de manhã e resolve ficar desequilibrado, é porque as energias que estão passando por ele
estão em desequilíbrio, né? Ou pela sua natureza, ou pela sua intensidade muito grande ou muito pequena, né? Ou pela sua estagnação. Tudo isso causa desequilíbrio no chakra. E aí esse centro de força passa a não funcionar devidamente, né? Então, isso vai gerar alguns problemas, pode gerar alguns problemas tanto no nosso corpo físico quanto com outras questões também que não são só físicas, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí eu fiz um resuminho aqui do que ele apresenta como alguns fatores de desequilíbrio para esse chakra, que envolvem ou falta de energia ou energia em excesso, né? Dessa natureza que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, aquela pessoa que é autônoma, que é muito segura de si mesma e que acha que não precisa de outras pessoas. Não preciso de ninguém, eu me basto. Eu sou o quê? Uma autarquia. Quem é advogado vai entender. Eu sou independente, autônomo, não preciso de mais ninguém, né? Então, isso gera um desequilíbrio. Por quê? Porque nós fomos criados para interagir. Nós fomos criados para nos relacionar. Nós fomos criados para estarmos convivendo no meio de outras pessoas. Senão a gente nascia igual repolho no meio do campo, né? Deus podia fazer o que ele quisesse. Ele vai nascer lá um repolho, cada um por si. Não, ele botou a gente em grupos, ele colocou a gente em famílias, ele colocou a gente, né, enfim, junto com outros seres, junto com outras pessoas, porque a gente precisa desse convívio. É no convívio que a gente até consegue se enxergar. E muitas das coisas que incomodam a gente no outro, na verdade, são nossas, né? Ah, fulano me irrita, porque ele é muito cri-cri. Não, eu que sou cri-cri. Eu estou irritada porque ele está me mostrando como é que eu sou. Então a gente precisa dessa convivência, né? E aí, quando a pessoa acha que não precisa de nada disso, que ela se basta, a energia aí já não entra, né? Já não produz energia de forma equilibrada e o chakra já fica meio torto lá. É aquelas pessoas que ignoram as opiniões dos outros, ela que sabe, não precisa ouvir mais ninguém, né? Eu já sei. Aquela pessoa que impõe as suas decisões, não conversa, né? Não é a favor da democracia, sei lá, do diálogo, né? Do contraditório. Então, já dá aquele desequilíbrio, né? É uma pessoa que tem incapacidade de aceitar o outro como ele é. Ah, eu acho que eu tenho que ser como eu acho que ele tem que ser. Se ele não for do jeito que eu acho, então eu acho que está errado, eu não aceito. Então, se esse chakra fala das energias, né, da potência criadora e das energias de afetividade, então, eu não posso ter afeto só pelas pessoas que são do jeito que eu acho que tem que ser. Eu tenho que ter afeto por todo mundo, que, aliás, basicamente é o que a gente está fazendo na Terra quando a gente encarna, várias e várias vezes, né? A gente está aprendendo a conviver, está aprendendo a amar todo mundo sem restrições. É um amor incondicional. Eu não coloco nenhuma condição para amar ninguém. Eu amo a pessoa do jeito que ela é. Esse é o nosso trabalho aqui, né? A intolerância também. Outra coisa que desequilibra esse chakra, né, é a incapacidade de se abrir com o outro com Tem gente que não confia em ninguém. Porque teve experiências anteriores, porque traz questões de outras vidas, né? Mas não confia. Então não se abre com o outro. Então não tem um relacionamento, né? Nem romântico, nem de amizade, nem de nada. Tem gente que tem segurança, acha que o outro está sempre com interesse, por exemplo, né? Ah, quer alguma coisa. Ah, porque eu não sou suficiente, porque eu não sou tão bonita, porque eu não sou tão interessante. Então, se ele está comigo é porque ele tem interesse em alguma outra coisa e tal. No meu caso, não é meu dinheiro que eu não tenho. Ah, sei lá, deve ser meus olhos verdes, não sei. Essa ilusão de autossuficiência que às vezes a gente tem, né? Não, eu me basto, não preciso de mais ninguém. E aí isso nos impede de doar, né? E também de receber. Medo, muitas vezes também, né? Medo de se machucar, já se machucou, não quer se machucar de novo, ou não quer arriscar, né? Porque está vendo que tudo aí é muito complicado. Ou a canalização desse potencial criativo para aqueles prazeres efêmeros, né? Que duram pouco. Então, tem gente que é muito viciada em sexo, por exemplo, e aí é energia demais, aí já o chakra já fica desequilibrado. Tem gente que vai para, sei lá, droga, tem gente que vai para os vícios, né? Então, em vez de colocar essa energia no afeto e na criação, né, de coisas e tal, coloca nesse tipo de relação com droga, com compulsões, com vícios. E aí a energia, em vez de ter um rumo, né, para criar alguma coisa bacana, ela se dissipa por aí, fica toda dissipada. E é um prazer que na hora acontece, mas depois passa muito rápido. A pessoa precisa cada vez mais de doses maiores, né, de qualquer que seja o vício.
Tem até a questão do vampirismo, né? Quando as pessoas, por exemplo, sei lá, pessoa que fuma pra caramba, ela não está sozinha fumando, né? Tem espíritos desencarnados que continuam ali precisando daquela substância, e já que eles não podem fumar, eles ficam perto ali para poder pegar as paradinhas de volta, sei lá, a fumaça, a energia do cigarro e tal. Então, assim, quem está fumando não está fumando sozinho, por exemplo. Né? E tem processos mais graves, inclusive, com relação a essa questão do vampirismo. Questão de vício em sexo, por exemplo. Ninguém está lá sozinho, não posso falar, né? A galera. É uma galera, não ia falar do negócio da situação, não posso falar. É aquela situação que vocês pensaram, é aquilo. É a gente pra caramba, todo mundo ali. Entendeu? É isso aí que vocês pensaram. Então, isso aí dissipa a energia, né? É a energia jogada fora, gasta, né? E não é direcionada a nada. Então, vocês podem ver, assim, como a gente falou, como eu falei que a cor era laranja, né? Eu falei, é porque eu escrevi no laranja. E a gente falou que ele se relaciona simbolicamente com o elemento água, né? Aí vocês podem ver que esses exemplos, todos que eu dei, são exemplos de rigidez, né? Rigidez da pessoa, rigidez de pensamento, rigidez no convívio, né? Uma pessoa que não precisa de ninguém, uma pessoa que a sua opinião, ela se basta, a sua opinião é que está certa, não aceita o outro como ele é, né? Então, isso tudo vem de um comportamento rígido, né? De rigidez. E aí, como a gente está falando do elemento água, né? A água tem que fazer o quê? A água tem que circular, né? É uma conexão simbólica, mas se esse chakra aqui, ele é simbolicamente ligado ao elemento água e a gente tem muita rigidez, a água não circula. E a água tem que circular, porque a água é vida, né? E a gente está falando de um chakra que é genésico, né? Que é chamado genésico, então é o que dá a vida e é o que traz a criatividade, então é o que faz a gente produzir muitas coisas maneiras, não só produzir outras pessoas, mas produzir muitas outras coisas, a criatividade toda. Mas a gente está naquela rigidez de conceito, de pensamento, de atitude. Aquilo não circula, né? E a água que não circula, acontece o quê? Fica podre, fica podre, né? É, atrai doença, né? Não tem mais o potencial de gerar vida nenhuma, né? Fica estagnada, adoece, e aí a gente tem muitas vezes uma tradução disso em alguma doença no nosso corpo físico. Porque as doenças são isso, né? São desequilíbrios energéticos, às vezes por coisas que a gente está fazendo agora, ou deixando de fazer, não está se cuidando e tal, ou às vezes por questões que a gente já fez no passado e que estão ali no perispírito, e a gente precisa ter contato com elas, e às vezes elas se colocam, né, no nosso corpo físico sob forma de doença, porque a doença do corpo físico é uma oportunidade sempre. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas é uma oportunidade da gente parar e pensar assim, por quê? Né? De onde que ela veio? Por que que eu estou passando por isso? Às vezes a gente descobre, às vezes não, mas o processo é esse, né? Bom, então, como eu já falei, né? A energia que é a energia que atua nos chakras, né? Ele não produz energia sozinho, então ele funciona com energia, funciona muito bem, ou mais ou menos, ou mal. E essa energia que atua nos chakras, ela quando não está bem equilibrada, quando o chakra não está bem equilibrado, ela causa desequilíbrios no nosso corpo físico, na nossa psique, às vezes no nosso desequilíbrios até espirituais, né? E não é só com relação a este chakra, é com relação a todos eles, porque nós somos seres, nós somos feitos de energia, né? Então, ela, quanto mais equilibrada estiver, mais equilibrados nós seremos e estaremos, menos problemas a gente vai ter, né? Em nenhum nível. E aí, quando a gente fala dos chakras, normalmente o desequilíbrio se manifesta nessas estruturas físicas do nosso corpo físico aos quais esse chakra é ligado, né? Quer dizer, ali aonde por onde ele distribui a energia que ele recebe e condensa e manda para frente. Então, assim, o elemento água é contrário a esta rigidez que a gente estava falando, né? E aí, o que acontece quando a gente está nessa parada aí de rigidez? Ele também deu alguns exemplos que eu dei uma resumidinha aqui. Exemplos de questões que podem acontecer, que vêm, se originam do desequilíbrio desse chakra, que na verdade a culpa não é dele, né? Se originam do desequilíbrio energético, né? Que nesse caso que a gente está falando, vai atingir aí esses órgãos aqui.
por aqui, né? Como a gente já falou. Então, pode acontecer o quê? Disfunção sexual, né? Rigidez, pode acontecer constipação intestinal. Lembra que a gente falou que ele também atua sobre uma parte do intestino grosso? E o elemento não é água? Se a gente é muito rígido, se a gente é muito seco, que a água não circula, a primeira coisa que acontece é o quê? O intestino não funciona direito, né? E às vezes o cara bebe 10 mil litros de água o dia inteiro e mesmo assim não funciona. Então não deve ser só falta de água, né? Devem ser outras questões que estão trazendo esse desequilíbrio energético e está atuando no intestino. Infecções urinárias de repetição, lembra que eu falei também que ele também atua sobre o sistema urinário? Então a pessoa que tem toda hora infecção urinária, toda hora, toma remédio, daqui a pouco tem de novo, tem de novo, tem de novo. Ah, por quê? Tenho, sei lá, tenho essa parte do meu corpo é fraca. Tá, mas por quê? Né? O que está acontecendo? Toda hora está tendo esse mesmo problema, nesse mesmo lugar, né? Problemas na próstata, nos homens, né? Dores articulares, porque a articulação da gente é o quê? Ela precisa de fluidez, né? É o elemento água. Então, se a gente é muito rígido, se nosso pensamento é rígido, nossas ações são rígidas, nosso modo de vida é rígido, nosso olhar é rígido, isso se manifesta o quê? Vai ficar com a junta toda doída, rigidez na junta. Dor articular crônica, aquela que você trata, toma remédio, mas ela não vai embora. Ela vai e volta, tá sempre doendo. A pessoa sabe quando é que vai chover, né? Ó, elemento água, vai chover, o negócio dói. Tudo tem a ver, ó, tudo tem ligado. Doenças autoimunes, algumas doenças autoimunes ligadas ao colágeno, por exemplo, lúpus. A outra que ele falou também, artrite reumatoide, também pode acontecer por causa desse desequilíbrio energético, né, nessa área da nossa vida. Então, assim, problemas podem acontecer. Desconfiança excessiva, eu sou muito rígida, então eu fico muito desconfiada de tudo. Estou desconfiada, desconfio de você. Acordei desconfiada hoje. E aí, isso é um lance de rigidez, né? Da rigidez vem a desconfiança. Perfeccionismo extremo, não posso errar. Tem que ser tudo ali, certinho. Se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Então, ninguém faz nada, porque ninguém sabe fazer nada perfeito, que só Deus faz as paradas perfeitas, né? Aí, assim, a gente não desenvolve a nossa potência criativa. Por quê? Porque a gente fica sempre ali, é, se esse chakra está desequilibrado, né, com essas questões físicas, também pode ter essa questão. A gente não desenvolve a nossa criatividade na potência toda que ela tem. Aí vai ficar com essa. Eu já falei isso muito. Ah, eu sou uma pessoa que eu não sou criativa. Mentira. Agora eu tô vendo que eu sou. Já estou mais flexível. A gente não desenvolve a nossa capacidade de amar. Então vamos embora, vamos voltar lá para o plano espiritual. Não, não vamos, a gente vai voltar na hora certa. Não falei isso, não. Mas assim, a gente está fazendo o que aqui? Para desenvolver a nossa capacidade de amar, que é o que resolve tudo. No dia que a gente conseguir isso, a gente não volta mais para cá. A gente vai ganhar um planeta igual ao nosso para a gente poder administrar e ficar bem estressadão. Igual Jesus deve ficar de vez em quando lá. Então, assim, essas nossas potências, não só a potência criativa, mas as outras potências da nossa vida, elas não desabrocham, fica tudo embotado. A gente não assume responsabilidade, né? Porque se eu sou muito perfeito, muito rígido e tal, tem gente que, sei lá, fica morando com a mãe até 65 anos, não sai de casa, não assume responsabilidade, não exerce a sua autonomia, gera uma dependência que não acaba nunca, né? Não expande a afetividade, não gosta de mais ninguém, não se relaciona com mais ninguém, não se assume como adulto, né? Porque a gente está falando do chakra da reprodução também, né? Então, as pessoas adultas têm né? Tem a vida adulta saudável, pressupõe relacionamentos, né? Então, a pessoa que tem essa rigidez toda e tem esse desequilíbrio, ela não quer para relacionamento nenhum. Então, ela não age como adulto, não é um adulto na sua plenitude. E aí, como eu falei, né? Toda enfermidade física, e é isso ele escreve aqui no livro também, é uma oportunidade de aprendizado. Então, a doença vem, ou o desequilíbrio espiritual, psíquico, emocional, vem para a gente aprender alguma coisa sobre nós mesmos, né? Por que que esse negócio não está funcionando direito? Por que que isso daí está acontecendo? Por que que eu não tô equilibrado? O que que gerou esse desequilíbrio, né? E é uma chance de trazer para a luz aquilo que a gente está ou negligenciando, né? Não estou querendo olhar para isso daqui, ou que a gente sabe que está ali, mas a gente também não quer trabalhar naquilo, né? Para a gente poder se autoconhecer. Por isso que a gente fala toda vez sobre o autoconhecimento, né? Porque como é que eu vou trabalhar em mim, nas minhas questões, naquelas questões que me causam desequilíbrios energéticos e de toda sorte,
Se eu não me conheço, se eu não sei como é que eu funciono, se eu não sei como é que é esse mecanismo meu, né? Por que que eu penso como eu penso, por que que eu ajo como eu ajo, por que que eu faço o que eu faço, ou deixo de fazer o que eu não faço, eu tenho que saber por quê, né? Porque se fosse um manual, todo mundo é igualzinho, mas a gente não funciona igualzinho, né? Então a gente tem que poder, a gente tem que se conhecer para saber como é que a gente funciona, para saber onde é que a gente tem que trabalhar, né? Para não ficar dando desequilíbrio o tempo todo. E tem coisas que a gente reprime também. Então, tem muita coisa reprimida, ainda mais quando a gente fala dessas questões, né, de relacionamentos e tal. Então, por que que não dá certo? A gente tem que se conhecer. Então, terapia é muito bom para isso. Achava que terapia tinha que começar aos 3 anos de idade, inclusive. Não, Ah, eu acho. Aprendeu a escovar o dente? Quando é que a gente aprende a escovar o dente? Mães, quantos anos a gente aprende a escovar o dente? sozinha? Sozinho. Sozinha, 3, 4, Pronto. 4. 3, 4 anos. Começou a terapia também. Escovou o dente sozinho, terapia. Isso vai igual a cara deles, mas a gente Então, terapia igual a cara dele, mas vai começar também, né? Então, assim, isso é tudo oportunidade para o autoconhecimento. Aí, bom, você falou, bom, tá bom, beleza, já sei como é que desequilibra a parada toda, mas como é que eu faço para equilibrar de novo? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Que a gente já sabe a resposta, a gente só não faz. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente já sabe, não falei novidade nenhuma, falei novidade. Falei assim, ah, eu nunca ouvi falar nisso. Alguém nunca ouviu falar nisso? Todo mundo já sabe. A gente só, né, não se dedica ali, não faz. Mas o nosso amigo aqui, Domingos Vaz do Cabo, deu algumas sugestões, que eu fiquei com preguiça de resumir no meu papel, então eu só vou ler aqui do livro. É, com relação ao corpo físico, por exemplo. Quando vocês lê, a gente lê, né, com essas questões de onde que a gente guarda as mágoas, onde é que a gente guarda os nossos. Essa questão de rigidez, ela se manifesta muito nos quadris, né? Tanto é que quando a gente faz yoga, a gente tem sempre uma parte lá que a gente tem que trabalhar para o quadril não ficar rígido, né? Tem umas posturas e tal. Fisioterapia, muita gente faz também, né? Porque a rigidez, ela fica toda aqui, né? Então, o que que ele falou? Ah, vai dançar. Vai fazer dança do ventre, vai, sei lá, usar o bambolê, né, que é coisa que mexe o quadril, porque tem que ter mobilidade. A falta de mobilidade física, ela tem uma origem. Ah, porque eu fico o dia inteiro sentado. Fica por quê? Não quer ir para a vida? Não quer ir lá para sua potencialidade criadora? É isso. Ah, eu sou rígida aqui no meu quadril porque eu sou sedentária. Até é, mas não é por causa disso. Por que você é sedentário? Ah, tô com medo de ir para a vida? Ah, sei lá, entendeu? Isso tudo que a gente está falando aqui. Nenhuma novidade para ninguém também. Então, essas questões de fazer yoga, tudo que mexe com o quadril, vai soltando e tal, é uma boa ajuda para o nosso amigo chakra poder voltar a funcionar mais direitinho. Mas é como a gente sabe, não é só isso, porque o lance é de energia mesmo, né? Então, como ele é ligado a essa questão de rigidez, a gente tem que trabalhar nisso. A gente tem que ir suavizando, né? A gente tem que ir ficando mais fluido, menos rígido, mais aberto, mais receptivo às diferenças, mais receptivo às coisas que a gente não entende ou não concorda, mas pelo menos a gente tem que respeitar. A gente tem que falar sobre assuntos que a gente não gosta, né? A gente tem que ir suavizando essa rigidez por meio dessas atitudes. Aí fala das paixões também. Ah, então quer dizer que a pessoa não pode ter uma paixão daquela, tipo, ah, meu Deus, estou apaixonada, vou lá. Claro que pode, até no Livro dos Espíritos, né, que fala sobre paixão. São os cavalos desgovernados, mas que se a gente souber puxar a rédea, né, e dirigir as paixões bem dirigidas, trazem resultados maravilhosos. As descobertas que são feitas aí na ciência, por exemplo, tudo é paixão. O cara tem paixão por um assunto, o nosso amigo Alexander, é né? verdade. O cara tem paixão, ele quer provar que existe algo que sobrevive ao corpo físico. E ele está conseguindo provar com as pesquisas dele Cientificamente. cientificamente. Então, isso é uma paixão que move esse cara, né? Então, assim, a paixão não é ruim. Ela é ruim quando ela é desordenada e quando ela não é bem dirigida. Então, se está acontecendo isso na nossa vida, isso dá uma desequilibrada total no nosso chakra. Ah, não é para ter paixão nunca. Não, pelo contrário. Tenhamos nossas paixões por pessoas, por trabalhos, por situações, pelo que for, por assuntos, mas que não seja o cavalo não pode ser maluco e ir para o lado que ele quiser, né? A gente é que tem que conduzir ele para o lado certo. É, vamos ver mais o que é. Eu não vou ler tudo não, porque é muita coisa, mas eu tô muito maneiro. Vocês deviam ler esse livro, cara.
Aí eu não preciso mais fazer palestra, vocês vão aprender tudo. Ah, falando que negócio de dançar, falando daquele negócio quando a gente é criança, a gente dança de mão dada, faz roda, né? Aí a gente cresce e faz mais isso. Então, se a gente está falando, né, de afetividade, de relacionamento com o outro, a gente está falando de troca, né? Mas aí a gente fica adulto, aí, ah, não, amigo, vamos fazer uma roda aí um dia desse, vamos fazer uma ciranda. Ah, faz, né? As crianças fazem, estão com chacrinha, tudo lá bonitinho, tudo alinhadinho, uma coisa assim. Né? Então, isso, acho que é, né? Ele fala isso também. Fazer com que as nossas águas internas se manifestem, pode ser pelas lágrimas, porque muitas vezes a gente não chora, né? Porque é sinal de fraqueza, porque o que os outros vão pensar, porque sei lá o quê, mas a gente vai entubando a água, meu filho, a água tem que circular, se tem que sair, né? Ou por meio de expressão sincera dos afetos. Às vezes tem alguma coisa que a gente precisa expressar para alguém, né? E a gente não faz isso, por mil motivos, mas não faz. Então aquilo fica ali, né? E aí o chakra já vai ficando torto. Aí ele bota aqui, as águas não vertidas buscam outros caminhos. As águas que a gente não põe para fora, elas vão procurar, porque a água sempre procura um caminho, né? Não adianta ter infiltração na sua casa, você vai lá, tampa o treco aqui com a rolha, daqui a pouco ela está sempre pelo outro lado. A água procura o caminho. Então, as águas não vertidas buscam outros caminhos, por vezes, transformando-se em infecções urinárias, dores crônicas nas articulações, hemorragias, etc. Aquilo que a gente já falou, né? E aí ele fala também como que a gente pode também trabalhar nesses desequilíbrios. É pensar, o que está dificultando o meu relacionamento com as outras pessoas? Não é porque eu sou perfeita e os outros é que são tudo errado, né? Perfeito não tem aqui, entre nós. Não, eu conheço uma pessoa que falou que... Ah, não vou falar. Enfim. Aqui nesta sala não tem ninguém perfeito, né? Então a gente tem que pensar, o que está dificultando o meu relacionamento com os outros, meu relacionamento com a vida, meu relacionamento com o mundo, né? Tem alguma ferida antiga minha que está impedindo de eu ter confiança para eu poder me lançar nessa coisa maravilhosa que é interagir com as outras pessoas? Aí que vem o lance da terapia também, porque tem coisa que a gente consegue descobrir sozinho, tem coisa que a gente não consegue, precisa de ajuda para descobrir, né? E aí ele bota reequilibrar a energia genésica, que é que é movimentado por esse chakra, implica ir ao encontro do outro. E visitar o outro exige delicadeza. Não é para entrar com o pé na porta do outro. É escutar antes de falar, acolher antes de intervir. Cada casa, ele botou casa entre aspas, cada casa visitada, cada espírito encarnado nos ensina alguma coisa. Sem esses encontros, nós seríamos como sementes que nunca germinam. Para germinar, a semente precisa se lançar ao mundo. Senão aquela parábola, né? Das sementes, né? O semeador. Tem umas que foram parar em cima da pedra, o sol queimou, elas não germinaram. As que caem na terra, germinam, né? As que ficam na sombrinha, melhor ainda. Ele bota, trabalhar esse chakra é cultivar a maleabilidade, inicialmente do corpo, por isso que a gente fala de flexibilidade, do quadril e tal, por meio de movimentos pélvicos, como na dança do ventre, e também por práticas como yoga, que nos reconecta com o nosso interior. E em seguida, a maleabilidade das ideias. Ele bota o famoso jogo de cintura. Jogo de cintura, onde é que é a cintura? Né, aqui? A gente tem que ter jogo de cintura. Se está tudo rígido, a cintura fica dura. Então, a maleabilidade de ideias. Tem que ter jogo de cintura para poder viver e para poder conviver, né? Que permite, diante do outro, sermos nós mesmos com segurança e ainda assim enriquecidos pelo encontro. Ele bota, é esse equilíbrio que permite ao espírito evoluir, estabelecendo sua autonomia no planeta Terra. A partir disso, relaciona-se com alegria, desejo, emoção e prazer, e não mais com culpa ou medo. Utilizar bem a energia criadora do chakra genésico é perpetuá-la, seja na geração de filhos, seja na criação de ideias, de livros, associações ou soluções para a humanidade. Então, tudo isso é a potência criadora que a gente tem e que o nosso Alexander, né, está criando soluções aí, porque tem essa paixão bem direcionada. Então é isso, minha gente. Isso é sobre o segundo chakra. Na próxima vez nós falaremos do terceiro, que é muito maravilhoso. Todos eles são maravilhosos, né? Necessário, pelo menos. Hã? Necessário, É, né?